Em meu caminho é te amar. O cara avisa que não vai poder fazer isso, pois não tem mais a grana. Na mansão, Fausto manda a esposa comprar um celular novo, mas ela diz que sempre acha que tudo tem conserto, inclusive seu casamento. Daniela conta que chegou tarde porque Úrsula, noiva de Guilhermo, é quem tinha o reboque e levou seu carro da oficina para o paradouro de caminhões da família do rapaz, depois que o veículo ficou pronto. Ela diz ainda que a família do ajudante foi muito amável, mas Fausto resolve contar que a filha comentou que conheceu um menino chamado Chema. A arquiteta confirma, e o sujeito diz que é a última vez que a garota vê o tal amiguinho, pois não quer que Isabela conviva com gente tão ordinária. Daniela diz que não gosta quando ele fala assim das pessoas, mas o sujeito diz que a garota já tem amigos de sua classe social, e não acha bom misturar as coisas, e deixa claro que Guilhermo é apenas assistente da mulher. Para completar, ele diz que resolveu mesmo passar mais tempo com a família, como ela pediu, e por isso cancelou todos os compromissos que tinha naquele dia. Mas, como o celular dela não atendeu, ele acabou passando o dia sozinho. Para piorar, ele ainda diz quais eram os planos que tinha para a mulher e a filha naquele dia. Do nada, o celular de Daniela volta a funcionar, e ele pede que a esposa escute a mensagem que deixou. Guilhermo não gosta muito da proposta de Úrsula, que quer viajar por todo o país, na boleia do caminhão do noivo. Ela enche o cara de beijos, mas ele diz que os dois não vão poder viver daquele jeito, só viajando. O rapaz quer que os dois trabalhem bastante para juntar dinheiro e comprar uma casinha, onde possam criar a família. A moça, então, resolve mudar de assunto e diz que precisa ir atender o tal cliente, que está esperando. Na mansão, a briga entre Daniela e o marido fica cada vez pior. Fausto enrola, diz que não é nada do que ela está pensando, mas a arquiteta não se conforma e diz que agora entende a mudança nas atitudes do empresário e sua frieza com ela e com a filha. Daniela quer saber se conhece a tipa, mas o covarde continua dizendo que a mulher está enganada e não existe ninguém, mesmo ela esfregando na cara dele a fantasia sexy de faxineira que encontrou no meio de suas roupas. Sem saber o que dizer, o infeliz resolve afirmar que comprou a fantasia para a esposa, só para apimentar um pouco a relação, pois ela está sempre reclamando que os dois não são mais como antes, mas de repente ficou com vergonha, pois não sabia como propor a ela uma coisa daquelas. Ainda mais surpresa, a paisagista diz: "Você acredita mesmo que sou idiota? Eu estou tentando salvar esse casamento porque te amo e temos uma família, mas não posso fazer isso sozinha, Fausto. É preciso que você também faça a sua parte." O ordinário arranca a fantasia das mãos da mulher e, jogando o traje em cima da cama, diz: "Você não está acreditando no que estou dizendo. Essa fantasia era para a gente poder brincar um pouco e nos encontrarmos de novo na cama." A mulher fica ainda mais ofendida e pergunta se ela não é suficiente para excitar o marido e que, se para isso, precisa usar uma fantasia e alimentar seus fetiches. O cara começa a gritar e afirma que foi por isso que desistiu da ideia, pois já sabia que ela iria reagir daquela maneira. Mas ele também quer que tudo volte a ser como antes, mas ela sempre está com suas dúvidas. Para piorar, ele acusa a esposa de estar sempre trabalhando e, invertendo o jogo, diz que ela é a culpada pelo casamento estar desmoronando. Dando uma de coitado, o infeliz continua: "Tudo o que faço, faço por você, porque eu sem você e sem nossa filha não sou nada." Mas a arquiteta, furiosa, avisa que não acredita em nada do que ele está falando e diz que se o marido quer realmente salvar seu matrimônio e a família que tem, não deveria jogar com ela. A mulher sai do quarto dizendo que vai dormir com Isabela, pois não está a fim de ficar com o cara naquela noite. Enquanto isso, Eugênio pergunta a Sebastian como foi seu primeiro dia de trabalho. O rapaz diz que está super cansado e se sente mal. O empresário, então, diz ao filho que já está mais do que na hora de ele se comportar como um homem e amadurecer. Karen se mete na conversa e, dizendo que o irmão é um caso perdido, avisa Eugênio para não ficar perdendo tempo com o rapaz. A moça resolve perguntar o que Eugênio quer para seu aniversário. Sebastian já quer fazer um festão, mas o homem diz que um jantar é suficiente. Karen recebe uma mensagem em seu celular. É Fausto reclamando que Daniela encontrou a fantasia de faxineira, e a moça se diverte. Sebastian pega no pé da irmã e diz que ela está com cara de apaixonada. O pai quer saber se a moça anda saindo com alguém,
mas ela jura que não tem namorado. Enquanto isso, Guilhermo descobre que foi o marido de Daniela quem apareceu no restaurante, interessado em comprar os terrenos da família. Amparo conta que foi Gabriela quem o reconheceu e quer saber como é o sujeito. O rapaz diz que ele é meio estranho, mas Gabriela resolve se meter na conversa e diz que Daniela é uma pessoa especial, pois além de bonita, é muito simpática. A dona do restaurante pega uma foto de Gabriela quando era pequena e revela que ficou impressionada com Isabela, que é muito parecida com sua filha, quando era pequena, e se alguém perguntasse, daria para dizer que a menina era da família. Úrsula chega ao hotel de César e entrega o cheque de Daniela para o rapaz, dizendo que está levando seu dinheiro. O rapaz avisa que quer dinheiro e pergunta quem é a mulher que assinou o cheque. A moça diz que é uma de suas clientes, mas ele reclama que ainda está faltando dinheiro. Úrsula explica que o tio gastou o resto e o sujeito deixa claro que isso não é problema seu e quer tudo o que pagou para saber onde ela estava, avisando que não vai embora enquanto isso não se resolver. A moça tenta ir embora, dizendo que vai dar um jeito, mas César agarra a mulher e diz: "Não, você não vai sair daqui. Como pode esquecer que nessa situação, o prejudicado fui eu? Você é minha mulher, a esposa que eu amava e fugiu de mim. A mulher que procuro por todos os cantos há mais de 6 anos. E quando te encontrei, descobri que você está a ponto de se casar com um caminhoneiro." Enchendo o cara de tapas, Úrsula consegue se livrar dele e pergunta o que ele quer para dar o divórcio. César responde que quer negociar e empurra a mulher para cima da cama, dizendo que os dois têm muito para conversar. No restaurante, Léo quer saber o que o irmão vai fazer agora que descobriu que Isabela é sua filha. Guilhermo diz que não sabe o que vai fazer, mas precisa levar em consideração que a menina tem uma família e está bem. O cantor acha que o irmão deveria contar tudo para a família, mas Guilhermo argumenta que, se fizer isso, é capaz do pai e de Amparo tomarem a frente da situação, e a coisa vai ficar ainda pior. No hotel, César diz a Úrsula que quer metade do que vale o negócio dela, e uma boa pensão, pois não está trabalhando. A moça reclama, mas ele lembra que os dois se casaram com comunhão de bens, e só estou exigindo o que me corresponde por lei. A mulher chama o marido de ordinário, e ele começa a gritar dizendo: "Quem é ordinário aqui é você. Tenho certeza que você montou esse negócio de reboques com o dinheiro que roubou de mim quando fugiu." Úrsula diz que só pegou suas economias, mas o sujeito lembra que o dinheiro era dos dois, pois juntaram a grana durante os anos em que assaltavam os caminhões. A discussão fica ainda mais feita, e César, agarrando Úrsula pelo pescoço, pergunta se agora, do nada, ela resolveu esquecer seu passado de crimes, lembrando que a moça era quem levantava todas as manhãs para dar um jeito dos carros pararem na estrada e assaltar os motoristas. Úrsula diz que se cansou de viver aquela vida, mas o homem não acredita e lembra que os dois eram felizes e faziam uma parceria perfeita, pois a polícia nunca descobriu nada. Ele quer saber quando ela mudou. Chorando, Úrsula diz que foi no dia em que ele disparou uma pistola e se tornou um assassino. Enquanto isso, na mansão, Fausto vai pedir penico a Daniela e, batendo na porta do quarto da filha, insiste em dizer que é um absurdo o que ela está imaginando e jura que a fantasia era para ela. Mas Daniela se abraça à filha e não responde. Nesse meio tempo, Úrsula diz a César que no dia em que tudo aconteceu, ela implorou para o marido não atirar. O cara se defende e diz que era a vida dele ou do outro sujeito. Mas a moça não se convence e afirma que, desde aquele dia, nunca mais pôde olhar para ele como antes, pois ficou com nojo do marido e queria ir embora de qualquer jeito, já que não queria terminar presa. O sujeito, cada vez mais furioso, agarra Úrsula pelos cabelos e joga na cara dela que não está disposto a deixar a mulher em paz e quer saber até onde ela está disposta a ir para ficar com Guilhermo, que nem imagina o passado da moça. Apavorada, Úrsula quer saber quanto o marido quer para deixá-la em paz de uma vez por todas, mas ele avisa que, se ela pedir o divórcio, vai fazer um escândalo, contando que ela continua sua esposa e é cúmplice de assassinato. Úrsula tenta negociar mais uma vez, mas o sujeito avisa que vai pensar, e avisa que, como não tem pressa, nesse meio tempo, ela vai continuar cumprindo suas obrigações de esposa.
Mas a mecânica, ao invés de resistir, acaba cedendo aos carinhos do marido, e os dois vão parar na cama para fazer aquele sexo selvagem. No dia seguinte, Isabela aparece para se despedir da mãe, pois está indo para a escola. Fausto pede para a menina esperar por ele no carro, enquanto tenta convencer Daniela a conversar. A mulher diz que não tá a fim de papo e precisa sair para trabalhar, mas o sujeito impede a passagem dela, gritando que não existe outra mulher, e ela precisa acreditar nisso. Vendo que não tem jeito de convencer a arquiteta, o sujeito resolve dizer que a ama, mas ela, desiludida, diz que não acredita no amor do marido por ela, e o que é pior, está terminando também com o amor que ela sentia por ele. Sem deixar o marido continuar com a ladainha, Daniela diz: "Você sabe como me sinto? Me sinto uma idiota por estar tentando salvar uma relação que, para você, não significa nada. Mas não dá mais, Fausto. Esse casamento acabou." No restaurante, Macário pede para conversar com a esposa, antes de sair para trabalhar, e diz que talvez eles devam pensar na venda das propriedades da família, pois precisam de dinheiro para a formação de Lupe. Mas a mulher afirma que podem oferecer caminhões de dinheiro, que ela não vende as terras da família, e lembra que aquele lugar custou aos seus pais muito suor e sofrimento, e não pensa em vender nada. Leonardo aparece chamando o cunhado para trabalhar, mas Macário, antes de sair, enche a mulher de beijos e pede para ela pensar no assunto com carinho. Na mansão, Fausto tenta convencer Daniela que ela está exagerando e não pode terminar a relação deles apenas por uma bobagem, pois ele já explicou que a fantasia que encontrou no meio de suas roupas era para ela. Furioso e desesperado, ele pergunta: "Você acredita mesmo que, se eu tivesse uma amante, teria escondido aquilo aqui em casa? Não dá para acreditar que você me acha tão estúpido." Mas a paisagista, chorando, diz que não tá a fim de conversar, e lembrando que Isabela está esperando pelo pai no carro, para ir à escola, pede para conversarem sobre o assunto em outro momento. Porém, antes de sair, Fausto deixa claro que a esposa está sendo muito injusta com ele. Já no carro, a menina pede ao pai para cantarem a musiquinha que ela gosta, mas o sujeito acaba explodindo com a garota e grita que quer que a menina fique em silêncio. Nesse meio tempo, Guilhermo chega à casa da arquiteta e pergunta a ela sobre a proposta de Fausto, que foi até o restaurante de sua família, querendo comprar toda a propriedade. A mulher diz que não tinha ideia disso e pergunta se a família do moço pretende vender. O caminhoneiro diz que aquele é o legado de sua família e não pretendem vender nada. Na cozinha, Juan mostra as fotos de Gabriela nas redes sociais à Xuxita. Dizendo que a moça é muito bonita, pergunta o que o rapaz está esperando para pedir a garota em namoro. Na casa dos Altamirano, Daniela e Guilhermo trabalham no jardim, mas o moço percebe que a arquiteta não está bem. Ela diz que realmente está com problemas, porém os dois precisam continuar trabalhando. No escritório, Fausto cobra de Karen a brincadeirinha que ela fez e diz que a moça jamais deveria ter colocado a fantasia na sua mala. Mas ela, sem perder o tom, diz que o amante é quem deveria ter sido mais esperto. Fausto, então, resolve ligar para Daniela, mas o celular dela está desligado. No corredor, Aaron comenta com Karen que ouviu ela brigando com Fausto e quer saber se está tudo bem. A mulher diz que todo mundo na empresa sabe que ela e o empresário brigam por qualquer motivo, e o rapaz finge que aceita a desculpa. Karen pede licença, dizendo que precisa voltar ao trabalho, mas Aaron resolve dar um conselho e diz que Fausto nunca vai levá-la a sério. Assustada, a moça diz que não entendeu bem a insinuação e o moço se corrige, dizendo que o chefe nunca vai levá-la a sério como companheira de trabalho. Enquanto isso, na casa de Jorge, uma parte do projeto do jardim fica pronto e Guilhermo quer saber o que vão fazer na sequência. Mas Daniela explode e diz que precisa sair dali, pedindo ao rapaz que a leve num dos lugares que conhece, onde possam espairecer um pouco a cabeça, e diz que vai avisar Cláudia que os dois já terminaram o serviço programado para aquele dia. Alguns momentos depois, Guilhermo leva Daniela a mais um de seus locais especiais e diz que ali, naquela bodega, todo mundo sempre o tratou muito bem. Ele diz que ali servem a melhor cerveja gelada da região e ainda tem música ao vivo. Ela vê o garçom servindo uma bebida e pergunta ao caminhoneiro o que é. Ele explica que o drink é muito saboroso, mas também pega bem rápido.
Sem pensar duas vezes, Daniela diz que quer provar, e o rapaz manda o garçom servir 2. Vendo que a paisagista não está bem, Guilhermo pergunta se ela quer contar o que está passando, e ela diz que se deu conta que não se pode confiar nos homens, pois são todos uns mentirosos. A moça resolve beber tudo de um gole só, e o caminhoneiro fica preocupado, avisando que é melhor beber mais devagar, pois vai acabar ficando bêbada. Mas a arquiteta não dá ouvidos, e continua bebendo, dizendo que é até melhor ela ficar alcoolizada, pois assim, consegue esquecer um pouco dos problemas. A mulher mata o copo da bebida e diz que fazia tempo que não se sentia assim, e pede mais um copo do drink. Eugênio vai ver Amparo e diz que soube que ela não quer vender a propriedade da família por nenhum motivo. A mulher quer saber como ele soube disso. O empresário diz que Fausto, o homem que esteve ali, é seu sócio, e ainda comenta que não está ali para convencer a mulher a mudar de ideia, e sim para convidá-la para fazer o jantar em comemoração de seu aniversário. No bar Pé de Chinelo, Guilhermo está cada vez mais preocupado com a atitude de Daniela, que já está no 3º copo. A moça diz que está ficando um pouco tonta, e o caminhoneiro diz que acha melhor os dois irem embora. Porém, ela diz que não quer sair dali, pois além de gostar da música, também está bastante alegre. Daniela, então, resolve dizer que teve uma briga com seu marido, e Guilhermo deixa escapar que se preocupa com ela, e quer saber se está tudo bem. Do nada, a mulher começa a chorar, e pergunta se ele sabe o que é ter um coração partido. O moço diz que sim, contando que, apesar de estar para se casar com Úrsula, no passado, teve alguém a quem ele amou muito. Ele conta ainda que quando pediu para se casar com ela, a moça não quis, alegando que queria algo a mais da vida do que se juntar a um simples caminhoneiro. Daniela, então, responde que essa tal moça foi muito burra ao recusar um homem como ele. Enquanto isso, no restaurante, Eugênio diz que pode pagar o que a mulher quiser para fazer seu jantar, avisando que sua cozinha está bem equipada e só precisa dizer quais os ingredientes precisa. Amparo confessa que nunca cozinhou fora de sua cozinha e se oferece para preparar tudo ali e depois entregar na casa do empresário. Mas ele tem uma ideia e quer saber o que a dona do restaurante acha se ele resolver fazer a festa de aniversário ali mesmo, pois pode alugar o lugar na noite seguinte, e tudo o que for consumido ele paga. Amparo diz que a ideia foi boa, e fecha o trato com o empresário, que diz que liga mais tarde para dizer quantas pessoas vão comparecer, e aproveita para dizer que todos de sua família estão convidados. Mas, antes de sair, Eugênio diz que viu Macário na construtora. Amparo fica surpresa, e comenta que o marido não lhe disse nada. Eugênio se despede sem dizer mais nenhuma palavra. No boteco, Daniela quer saber se Guilhermo quer mesmo saber por que ela está tão triste. O rapaz se interessa, explicando que, apesar de se conhecerem há pouco tempo, tem um carinho especial por ela e a admira, principalmente por ser a mãe maravilhosa que é. Daniela então diz que está quase certa de que seu marido a trai com outra mulher. Sebastian resolve aparecer no colégio de Lupe, mas a moça, que está com os fones a todo volume, não escuta o moço, que está chamando por ela, até que as colegas resolvem avisar. A moça fica chateada e pergunta o que o rapaz está fazendo ali. Ele explica que tem um plano e pede a ela para acompanhá-lo, pois o táxi está esperando. Na saída do boteco, Guilhermo carrega Daniela, que jura que não está bebaça, e faz até o 4 para provar. No final das contas, ela diz que o caminhoneiro é um cavalheiro, bem diferente de seu marido, que é um mentiroso e um egoísta. Mas ela nunca se importou, apesar de saber que o sujeito não a ama. Guilhermo tenta amenizar a situação e diz que ela deve estar enganada, pois Fausto a ama e também ama sua filhinha. Porém, Daniela confessa que, apesar de também achar isso, às vezes gostaria que o marido fosse mais carinhoso com a menina e passasse mais tempo com a garota. Daniela resolve perguntar que, se o rapaz fosse seu marido, seria capaz de magoá-la daquele jeito. O rapaz quer ir embora, mas ela resolve atravessar a rua e quase é atropelada. O moço a puxa na hora e a mulher se desmancha nos braços do rapaz, dizendo que está bem porque ele está ali para cuidar dela. Sem graça, o moço diz que é melhor irem embora, pois precisam tomar um café bem forte. Horas depois, Daniela acorda na maior ressaca na boleia do caminhão do rapaz que está esperando a mulher se recuperar com um café.
Ele diz que todo mundo toma uma cachaçada de vez em quando, e por isso, ela não precisa se preocupar com nada. Mas Daniela, desconfiada, quer saber o que ela fez, e o rapaz conta que ela disse que estava apaixonada por ele e queria se casar, mas acabou dormindo. O moço começa a rir e a arquiteta pede que ele fale sério. Guilhermo então diz que ela contou que está desconfiada que seu marido a trai com outra mulher. Daniela resolve explicar que encontrou uma fantasia sexy de faxineira no meio das roupas de Fausto, que ele jura que comprou para ela, e que perguntou se ele a estava traindo e ele negou. O moço então, sacando sua caixinha de remédios, diz que a arquiteta precisa tomar algo para a dor de cabeça e a aconselha a acabar com o casamento, se é isso que ela quer fazer. Nesse meio tempo, Sebastian leva Lupe para conhecer um lugar onde a moça pode tentar conseguir uma bolsa de estudos, e a garota fica animada. Ele aproveita para dizer que está gostando muito dela, porém Lupe resolve se afastar. Guilhermo leva Daniela para casa, que agradece ao rapaz por tudo. Ele diz que a arquiteta pode contar com ele sempre, e se oferece para buscar o carro da paisagista na casa dos Altamirano, mas quer saber se pode deixar seu caminhão ali. A moça agradece novamente e diz ao ajudante que não precisa se preocupar com o caminhão. Enquanto isso, Fausto, que já está em casa, continua tentando falar com a esposa, sem sucesso. Ele pergunta a Karen se Daniela disse aonde ia, mas a mulher responde que a amiga apenas pediu que ela buscasse Isabela na escola e a trouxesse para casa. O empresário explica que, naquela manhã, a arquiteta ameaçou terminar com o casamento, e talvez ela tenha ido a um advogado, mas sabe que a esposa jamais teria metido na cabeça que ele teria uma amante, se não fosse pela maldita fantasia, e diz: "Você me meteu nesse problema e agora vai me ajudar a sair dele." Karen enfrenta o amante e diz que o sujeito não está em posição de ameaçá-la daquele jeito, mas ele avisa que se perder sua herança por culpa dela, nunca mais vai voltar a vê-lo nessa vida. Ele ainda diz que, se isso acontecer, pode ter certeza que todo o amor que sente se transformará em um profundo ódio. Daniela aparece interrompendo a discussão. Karen, mais falsa do que nunca, diz que estava preocupada, e a arquiteta pede para conversar com a amiga em particular. Fausto quer saber onde a mulher estava, e pergunta se ela andou bebendo. Daniela enfrenta o marido dizendo que não quer falar com ele, e o que ela faz não é mais de sua conta, pegando na mão de Karen e pedindo para a moça acompanhá-la, pois precisam conversar. Aaron aparece com a maleta de dinheiro que recuperou depois de ter matado o médico, e Fausto, dizendo que estava esperando o rapaz, pede que os dois vão para o escritório. Nesse meio tempo, Daniela vai ver sua filha em seu quarto. A garota mostra os desenhos que fez e pergunta se o pai vai gostar. Karen se mete e diz que a menina deveria colocar mais corações no desenho que fez do pai. Mas Daniela diz que não, e manda a menina encher o desenho de estrelas. Ela avisa Isabela que vai até seu quarto para conversar com a madrinha da menina, e assim que fecha a porta do dormitório, diz a Karen que quer que a amiga ajude a descobrir quem é a amante de Fausto. No escritório, enquanto guarda o dinheiro, Aaron quer saber de Fausto como ele deixou Daniela descobrir que ele a está traindo, pois não é a primeira vez que o sujeito faz isso. O capanga quer saber como o chefe se descuidou tanto dessa vez, e Fausto comenta que se envolveu com uma mulher perigosa, que gosta de brincar com fogo, e é justamente isso que mais gosta nela. Aaron quer saber quem é a tal mulher, mas Fausto muda de assunto e diz que os dois precisam ter cuidado com as faturas da construtora, pois nem Eugênio, nem Karen podem saber o que os dois estão fazendo. O rapaz lembra que os dois roubam a empresa há anos e ninguém nunca descobriu nada, por isso não precisa se preocupar. Mesmo assim, Fausto diz que os dois precisam ser mais precavidos, pois por causa de um simples erro, acabou se metendo em um enorme problema com Daniela. Ele diz que precisa criar um problema mais grave para que a esposa possa se preocupar com isso, ao invés de estar furiosa por ter encontrado a fantasia. Isabela desce com o desenho e quer mostrar para o pai, mas acaba escutando ele comentar com o capataz que a filha precisa saber que ela foi enganada por toda a sua vida, e saiba que não é filha do casal, e sim uma criança adotada. Em choque, a menina se afasta do escritório chorando e se senta no chão da sala, rasgando todo o desenho que fez para o pai.